Olá, pessoal! Boa noite! Mais um dia da nossa semana Diabetes com Flexibilidade, onde nós estamos abordando aí a contagem de carboidratos com vários colegas. Ei, Oi, Débora! boa noite a Boa todos. noite! Tudo Tudo bem, Janice? bem? Tudo ótimo! Ei, Boa Silvia! noite. Oi, Ei, tá boa? boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Bonen, nutricionista, mestre em educação em diabetes, membro do departamento de nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Estou aí na equipe do Diabetes Saúde, né, juntamente com a doutora Janice, fazendo esse curso aí maravilhoso para a gente poder melhorar um pouco a educação em diabetes para todos os pacientes, todas as pessoas com diabetes e familiares também, né? E hoje a gente tem essa honra aí de receber a Silvia, que é a minha parceira do Departamento de Nutrição da SBD, que tem feito um trabalho incrível aí na coordenação do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom, obrigada para vocês, né? Obrigada, Janice, obrigada, Débora, pelo convite. Eu estou sempre acompanhando aqui as novidades do Educação em Diabetes. Eu acho que é um canal excepcional para poder, tanto para as pessoas com diabetes quanto para os profissionais. Eu sempre busco atualização também com vocês. Então, como a Débora falou, eu também sou nutricionista. Né? Atualmente estou como coordenadora do Departamento de Nutrição da SBD e também da Regional de São Paulo. Né? Eu fui parar no departamento justamente porque eu sou muito mais assim, meu foco grande no atendimento de pessoas com diabetes tipo 2 e por eu ter uma formação na área de cardiologia, né? Eu tinha terminado meu doutorado na área de cardiologia e aí eu fui convidada para entender numa época que a gente não falava tanto de doença cardiovascular e diabetes. Aí eu já tinha feito a minha tese com esse tema. Então foi por esse motivo que eu vim aqui. Eu também sou educadora em diabetes, né? E atuo aqui em São Paulo no atendimento também de pessoas com diabetes. É um prazer estar com vocês. Então, quero agradecer muito a Silvia, né, por estar aqui com a gente. Podem explorar bastante, tá, gente? Anotem as dúvidas, que hoje vai render. Então, a gente escolheu esse tema, né, meninas, porque a gente trabalha muito com contagem de carboidratos e a gente vê, muitas vezes, a resistência que os próprios colegas endocrinologistas, nutricionistas, às vezes até os pacientes têm de acreditar, né, em uma segunda opção para o tratamento, né, para a terapia nutricional, que seria a contagem, né, que é a contagem de carboidratos, é o entendimento do manuseio dos carboidratos no dia a dia, de acreditar que os pacientes com diabetes tipo 2, embora eles tenham necessidades diferentes dos pacientes com diabetes tipo 1, né, porque a gente precisa levar em consideração outros fatores que hoje não são mais tão incomuns em quem tem diabetes tipo 1, né? Como o ganho de peso, o colesterol alto, a doença cardiovascular, né? Que antigamente só se falava disso para quem tem diabetes tipo 1, mas a gente sabe que querer uma flexibilidade alimentar, estar em busca de uma qualidade de vida, ter prazer com a alimentação, é do ser humano, né? Independente de diabetes ou não. E a gente vê essa resistência, a gente conversa muitas vezes com os colegas, e na hora que você fala contagem de carboidratos para o diabetes tipo 2, os próprios colegas já falam assim: opa, não é comigo, isso aí, né? Ou então você vai falar, a pessoa fica puxando pro diabetes tipo 1, vai te irritando, né, Silvia? Eu falo com os colegas que falam assim: vocês vão me irritando. Eu tô falando de diabetes tipo 2 e vocês vêm puxar o trem pro diabetes tipo 1. A gente não pode esquecer disso. Então, o nosso objetivo da live de hoje é justo isso: é a gente abrir, né, a mente, a gente falar sobre o assunto. Eu tô vendo que tem muita colega da nutrição aqui na live, né? Até por causa da a Débora entrou com a página Insulinoterapia Descomplicada, então a gente tem muito colega endócrino, nutricionista lá. Então vamos lá, meninas, vamos primeiro definir para o povo que está aqui, né? Perguntas para as meninas. Para quem é a contagem de carboidratos? Vamos deixar isso bem claro de uma vez?
que cada um tem o seu lado, né? A gente pode, sim. Eu comecei com a contagem de carboidratos para diabetes tipo 2. Eu aprendi no diabetes tipo 2, Olha aí. embora seja um mais falado no tipo 1. Então eu já não tenho preconceito de usar no tipo 2, tá? Eu aprendi invertidamente. Então é uma ferramenta, uma estratégia nutricional que pode ser utilizado para o tipo 2, para o tipo 1 e para o gestacional também, se bem aplicada. Eu acho que Exata. eu acho que o mais complicado é assim, as pessoas pensam no contagem de carboidrato só no método gramas, né? Então, assim, fica muito engessado naquela coisa do tipo 1, de múltiplas injeções diárias. Então, realmente, na hora que fala de contagem de carboidrato, quem tem diabetes tipo 2, às vezes, acha que não é para ele, né? E realmente a gente tem que passar isso, né, para frente, porque realmente a gente tem muito mais do que a trabalhar do que simplesmente ficar ajustando dose de insulina, né? Trabalhar com os carboidratos em geral em quantidade e qualidade, isso tudo passa pela contagem de carboidrato e a gente entender dessa estratégia para todos os tipos de diabetes é muito importante. Né? Como a gente estava até falando ontem, né? A gente tem que fazer aquela substituição de carboidrato pela lista de substituição desde antes de se falar de contagem de carboidrato. E aquela troca, né, Silvia, de arroz pela batata, a gente está fazendo contagem. Mas claro que a gente não falava nos gramas de carboidratos equivalentes de 15 gramas, que é uma porção. Então, nada disso era falado. A gente falava mais do que trocar um alimento pelo outro. E quando a gente conjuga conceitos, né, a gente acaba ganhando mais. Eu acho que falar disso é trazer que a pessoa com diabetes tipo 2, ela muitas vezes vem com um preconceito de que ela não pode comer carboidratos, e aí a gente está dando uma opção de flexibilização para ela, né? Então, é um dos principais pontos que a gente tem que buscar quando vai implementar essa ferramenta, é se essa flexibilidade atinge essa pessoa. E a gente está trazendo aqui numa semana de flexibilidade da dieta, né, Janice? Pensando nisso, deixar a vida dela um pouco mais leve, né? Porque a vida não é só dieta, e muito Nem só menos diabetes. diabetes. Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso. Então, a gente já trazia essa questão de equivalentes e tudo mais, né? Numa formação, né, mais antiga, a gente já fazia isso com equivalentes calóricos, já propunha um cardápio mais personalizado, só que a gente estava dando ali algumas opções para a pessoa para facilitar quando ela entrava aí com uma quantidade de insulina mais vezes ao dia. Então eu aprendi desse jeito. E aí, então, para mim fica muito claro que é possível fazer. Né, com essa metodologia que a Débora bem colocou, de trazer as opções, a lista e flexibilizar. Então, pessoal, quando a gente está falando de contagem de carboidratos, né, tenho certeza que tem muita gente aqui que já manifestou na página que nunca nem ouviu falar contagem de carboidratos, né? Então, começando aqui a esmiuçar para todo mundo, até para quem vai ver, né, a live depois, a gente está falando de uma terapia nutricional, né? Então, a gente já começa, né, a entender bem o conceito, né, de terapia nutricional. Então, ou seja, ele é muito mais abrangente do que a ideia que as pessoas têm de que é pegar um plano alimentar e ir embora para sua casa, né? Então, a gente já parte por aí. Segundo, que está incluído na terapia nutricional a contagem de carboidratos, né? Uma das formas de você executar aí a terapia e que é para todas as pessoas que têm diabetes, né? Então, essa é uma opção. Agora, vamos definir para a galera o que é exatamente, né? A contagem de carboidratos. Vamos lá, quem quer fazer essa tradução aí para a turma que nunca ouviu Deixa para a falar? Pode estar Débora. respondendo para quem nunca ouviu falar a palavra, que tem Então, muita gente, com certeza. contagem de carboidrato é uma terapia, uma estratégia nutricional, né, na qual nós contamos os gramas de carboidratos da refeição para ajustar, tanto, ou ajustar a dose da insulina ou para ter ter uma observação geral desse controle, né, glicêmico. Por exemplo, tanto da alimentação, a gente vai conjugar glicose com alimentação e com estilo de vida.
né? Então, na verdade, quando a gente pensa em contagem de carboidratos, a gente vai ter ou uma meta de carboidrato por refeição para a gente ajustar, né, essas escolhas alimentares dentro de uma meta, ou a gente pode ajustar, sim, nosso tratamento clínico, né? Então, no caso do diabetes tipo 1, que está com doses de insulina, ajustando dose em cada refeição, a gente pode fazer o método gramas, ou mesmo diabetes tipo 2, que está em terapia intensiva também, com insulina, né? Na verdade, a gente vai fazer um manejo dos carboidratos. Se a gente sabe que a gente tem uma meta, porque a gente tem uma necessidade energética diária, né? Cada pessoa tem a sua necessidade nutricional. Então, a gente pode usar cada padrão alimentar, a gente pode utilizar estratégias low carb, junto com a contagem de carboidrato, ou pode fazer uma dieta normal em carboidrato, fazendo também a contagem de carboidrato. É importante a gente ter esse manejo do carboidrato, né, na alimentação de quem tem diabetes em geral, tipo 1 ou tipo 2, ou pré-diabetes, ou mesmo diabetes gestacional, para um controle melhor da glicemia, porque é o nutriente que mais afeta a glicose, né? Então, é o importante, principalmente, a gente conjugar todos esses parâmetros. Se a pessoa usa medicação, insulina, se ela só faz exercício, se ela precisa controlar o peso. O mais importante do tipo 2, que a gente sempre gosta de frisar, é que o diabetes tipo 2 não é simplesmente ajustar a dose da insulina, né? É muito importante a gente tomar esse cuidado, porque no diabetes tipo 1, por exemplo, às vezes quando a gente pega uma criança com diabetes tipo 1, recém-diagnosticada, a única coisa que ela tem é a falta do hormônio insulina. A gente tem que conjugar insulina e alimentação, né? Esse ajuste fino de insulina e alimentação não é fácil, né? O controle é mais lábio. Às vezes o diabetes tipo 2 não tem sintoma nenhum, o controle não é tão lábio, não varia tanto, mas qual que é a principal prioridade desse tipo de diabetes? A gente tem que desinflamar um pouco, né, esse paciente que às vezes está com excesso de peso, às vezes está com risco cardiovascular alto, ele não está só com a glicose aumentando, ele está também com colesterol alto, com hipertensão. Então, a gente não pode pensar só em carboidrato, né? Prioridade sempre do tipo 2. Por isso que a gente não fala tanto de contagem de profissionais de saúde em geral, né? Não fala tanto de contagem de carboidrato, porque na hora que pega um tipo 2, né, Silvia? Já pensa assim, em tantas coisas que a gente tem que dar uma apagada no incêndio, né? Principalmente um controle de peso facilita tanto o controle da glicemia, mas que a contagem pode vir junto com esse apanhado todo, né? Então, isso que é muito importante. Se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre como que chega para a gente esse diabetes tipo 2, o que a gente tem como prioridade na terapia nutricional? Eu acho que hoje, né, chegam um pouco antes para a gente, né? Então a gente consegue atuar mais nessa questão do peso, né? De tirar um pouco essas questões inflamatórias, de estimular algum tipo de atividade física. Mas há um tempo atrás, e depende, claro, né? Acho que a gente não pode generalizar. Ele já chega numa situação que ele tá com as múltiplas doses de insulina, e aí a gente precisa fazer um ajuste melhor, porque ele espera que tomando, primeiro ele espera, né, que ao entrar, é diferente, é totalmente diferente da pessoa com diabetes tipo 1, que ela aceita bem a questão da insulina, na maioria das vezes, também não generalizando, mas o tipo 2, ele enche, ele fala assim, agora que eu tô tomando insulina 6 vezes ao dia, tem que melhorar, né? E o médico falou que se eu viesse aqui e fizesse a contagem, vai melhorar. Então ele coloca, deposita muita esperança nisso. E aí a gente tem que traduzir isso em um comportamento alimentar, né? E como trazer isso ali, distribuindo ali os carboidratos. Então, às vezes, a conceituação do carboidrato às vezes nem está muito claro, os alimentos que tem e os alimentos que não tem. E aí, poxa, você chegou para mim agora, né? Porque, infelizmente, né, eu comecei elogiando aqui o canal, porque aqui tem informação correta. E a gente pega, infelizmente, muito lugar que não tem. Então, a conceituação do carboidrato, às vezes, é um passo que eu tenho que dar para entrar com essa contagem para essa pessoa com tipo 2. Porque ela tem ainda uma certa dificuldade, às vezes muitos anos para aceitar, né? Eu tenho pacientes que transplantaram, fizeram transplante pós-diabetes, né, por conta da decorrência da nefropatia e não se acham que tem diabetes, né? E a gente segue acompanhando. Então, assim,
é muito complicado. A gente precisa ser consciente, né? O que é um carboidrato? E eu vou conseguir fazer Exatamente. isso? Cabe no meu dia? Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Cabe no meu dia eu fazer todas essas questões. O que eu vou ganhar, né? Essa flexibilidade. Então, eu acho que é importante a gente entender qual é o momento que está esse diabetes e como que ele chega pra gente, viu, Débora? Às vezes ele chega muito no começo e ok, a gente consegue implementar e às vezes ele já chega mais para frente, aí a gente já parte aí para um plano com mais detalhes aí na contagem. E uma coisa importante também, né, gente, que a gente precisa pontuar no dia a dia de educação em diabetes, é que as pessoas, quando têm o diagnóstico de diabetes, principalmente as pessoas com diabetes tipo 2, que a maioria ainda é diagnosticada na vida adulta, ela vem com história, com uma bagagem, com um conhecimento alimentar que não é nulo, que não é zero. As pessoas têm uma noção. E também levando em consideração isso, a experiência com diabetes, usando insulina ou não, também traz para o consultório, para o mundo do diabetes, os conceitos da própria experiência, que nem sempre, gente, está errado. Então é importante vocês entenderem isso. Quantas pessoas não chegam no consultório que nunca ouviram falar de contagem de carboidratos, mas quando você pergunta assim, no caso do uso da insulina, ah, fulano, e se você comer isto? O que é que você faz? Eu aplico tantas unidades que normaliza. Ah, tá. E se sua glicose estiver alta, como é que você faz para baixar? Eu aplico tantas unidades e vai para 150. Na verdade, a pessoa sabe, ela está olhando o corpo dela, ela entende o efeito do nutriente, ela entende o efeito da insulina, né, na hora de baixar uma glicose. Quando a gente vai alinhar, a gente está trazendo a ciência com a experiência. Tem experiência que é boa, tem experiência que não é tão boa, assim como todas as coisas na vida da gente. Agora, o mais interessante no diabetes tipo 2, nas pessoas com diabetes tipo 2 que não usam insulina, é que vocês estão comendo, né? Quem tem diabetes tipo 2 está aqui, está comendo, conhece a comida. Quantas pessoas já não chegam para a gente assim, olha, doutora, eu troco o arroz pelo macarrão, o feijão pelo não sei o quê, a batata pelo arroz. Quando, gente, vocês estão fazendo isto, quando vocês estão usando uma lista de substituição, quando você fez um acompanhamento nutricional e você está fazendo trocas orientado, você pode não saber, mas você está fazendo, né? Uma contagem de carboidrato. Só que você está fazendo um método e talvez você esteja fazendo com menos flexibilidade do que você poderia fazer, porque as pessoas acabam trocando somente dentro dos grupos alimentares, né? Então ela não tem aquela flexibilidade, mas vocês estão fazendo. Um dia uma colega nutricionista perguntou assim: eu não entendo, como é que nutricionista não sabe contagem de carboidratos? Você orienta a alimentação. Então, assim, ela fez uma pergunta que mudou muito a minha forma de abordar os colegas na página. Ele falou assim: olha, a gente passou pela faculdade, a gente conhece os nutrientes, a gente passa um plano alimentar, a gente calcula a caloria, a gente orienta uma refeição, a gente sabe quanto de carboidrato que tem ali. Você orienta um paciente a trocar, como é que a gente não sabe pelo menos o método de substituição? Claro que a gente sabe, a gente pode não estar nomeando. E nós, profissionais de saúde, às vezes a gente esquece de nomear para o paciente que aquilo que ele está fazendo é uma contagem de carboidratos por substituição, né? Então, acho que esse pensamento mais amplo, todo mundo que está aqui na live ou ouvirá depois, precisa entender que quando você está trocando, quando você está respeitando, né, o seu padrão alimentar, as suas preferências, as trocas, a lista de substituição, você também está fazendo trocas que são inteligentes, inclusive, né? Muito inteligentes quando você está usando bem a lista de substituição. Mas você pode dar um passo adiante de fazer trocas um pouco fora, né,
dos Da grupos caixa, né? de alimentos. Exatamente. Saiu Fora. da caixa, né? A gente pode fazer uma flexibilidade um pouco maior. A diferença é essa, né? O método de substituição. A gente fala, a contagem de carboidrato pode ter dois métodos, né? O método de substituição de carboidratos, que a gente já faz há muitos anos, pensando nas calorias, como a Silvia falou, a gente já faz o uso dessa lista de substituição, né? Com aporte calórico por grupo de alimentos há anos, né? O tempo da nutrição inteira, né? Então, a gente só não nomeava como método de contagem de carboidratos, mas realmente, assim, quando faz uma lista de substituição em equivalentes de carboidratos para o objetivo de contagem de carboidrato para quem tem diabetes, a gente acaba tendo uma flexibilidade maior naquele grupo de alimentos. Porque quem tem diabetes e não procura, às vezes, um nutricionista que trabalhe um pouco mais esses equivalentes, vai ter uma dieta só sem açúcar mesmo, às vezes só com alimentos integrais, né? Uma lista mais engessada, né? E hoje a gente pode ter uma lista um pouquinho mais abrangente, né? A gente pode ter, inclusive, treinando a pessoa a utilizar rótulos de alimento e fazer uso de qualquer alimento, né? Dentro da meta dela. Né, E Silvia? também deixar ela. E assim, nem todo dia é igual, né? E aí pode não ter aquela coisa, e aí ela fica parada, né? Então, acho que é isso, trazer essa flexibilidade entre os grupos, não é só entre o arroz, a batata, a farofa, o macarrão, mas e aí, peraí, eu não tenho nada disso agora, e o que que vai acontecer, né? E acho que pontuando assim, a gente orienta, né, ter a lista e hoje em dia é mais fácil. Acho que bem a Janice pontuou, o pessoal não fala com esse nome, né? Que é uma lista de carboidratos, uma lista de equivalentes, e é importante a gente dar nome para isso e a pessoa também entender. Acho que um ponto principal é ela entender que ela é possível e que ela existe essas substituições que ela pode fazer. E você falou, Débora, acho que é até bom você complementar desse treinamento. Como que é esse treinamento, né? Para que a pessoa consiga colocar isso em prática. Então, geralmente a gente tem sempre as metas conforme a necessidade nutricional, né, de cada pessoa. Tava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, às vezes as pessoas pegam uma lista e a lista até a nossa mesmo, que faz contagem, não vai ter, por exemplo, toda hora um pão por um sorvete, né? Não é isso que a gente está orientando. A gente realmente não quer que todos os tipos de alimento, né, todas as frutas viram doce, todos os pães integrais viram sorvete, né? Mas é possível, por exemplo, para quem tem diabetes tipo 2, pensando bem, aquele cafezinho da tarde, você poderia comer 2 fatias de pão integral, equivale a 30 gramas de carboidrato. Se eu quiser comer 2 bolas de sorvete com açúcar, né? Sorvete comum, equivale a mesma coisa. Então, isso não é flexibilizar. Às vezes você vai sair um dia, vamos na sorveteria com a família ali, tem criança na família. Ah, não posso, tenho diabetes. Isso é uma coisa que angustia muito, né? Eu que tenho diabetes desde os 13 anos, eu sei que a restrição nos faz, né? A gente ficar um pouco mais recolhidos, né? Que não tem necessidade, né? Se a pessoa conseguir manter a sua meta, olha que grandioso, né? Que essa lista de substituição pode trazer. Não precisa de eu usar insulina para fazer uma boa contagem, né? Mas, todo dia eu vou comer sorvete no lugar do lanche da tarde? Claro que não. Isso que a gente vai fazer de vez em quando para flexibilizar. Então, eu tendo a minha meta de carboidrato conforme a minha necessidade nutricional, eu posso usar minha lista de equivalentes, utilizar os alimentos comuns da lista e usar também o manual de contagem de carboidrato que a pessoa com diabetes tipo 1 usa para contar grama a grama, para eu entender também quantos gramas de carboidrato tem nos alimentos que não estão na lista normal, né? Porque nem toda a lista também, a gente fala que ela é limitada, né? Quantas páginas a gente vai ter uma lista, né? Sim, cada dia tem um alimento novo, né? Eu falo, até os aplicativos que não são de contagem não dão conta de inserir tanto alimento novo, né? E a pessoa tem que se tornar autônoma para ir buscar, né? E trazer essa informação para o dia dela, né? Se ela gosta de alimento, ela incluir ali. Acho que travou a Silvia para mim. Travou para você, Débora? Travou. Tá, então assim, enquanto a Silvia Final de semana, volta, um dia determinado, vou pessoal, fazer tem uma essa coisa que é muito substituição. importante. Ah, voltou. Voltou? Estava travada.
Travou de novo. Desculpa. Sem Acho que é problema. importante a gente falar da substituição, né? E que, ok, quando acontecer, mas um plano alimentar, quando eu estou cumprindo ali, eu tenho alguns objetivos. E os objetivos são justamente evitar as complicações do diabetes, né? Não é só o objetivo da dieta, também é o objetivo de tomar as medicações, seja quais forem, fazer exercício, se cuidar, mas se ele existe, tem um objetivo. Então, não é para eu sair toda hora na exceção. Mas a exceção ela vai existir e não vai ter medo, aquele medo, né? Porque as pessoas colocam isso como um medo muito grande. E aí a Silvia e a Débora falaram uma coisa muito importante, gente, que a gente precisa alertar todo mundo que está aqui. Que caso você tenha diabetes tipo 1, tipo 2, até porque depois dos 45 anos, adeus, tá? Todo mundo tá na mira, né? Então, se vocês não sabem, vocês já estão sabendo. Passou 45, quem ainda não tem diabetes está na mira, já tem um fator de risco. Então, todo mundo tem que aprender e saber de uma coisa importante. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 no Brasil nunca receberam orientação nutricional. A maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório, você pergunta, quantos anos de diabetes? 10. Você faz acompanhamento nutricional? Nunca fui. Acredita que o saber popular da nutrição, da alimentação, é suficiente para tratar o seu diabetes. E aí começam os equívocos de confundir alimentos saudáveis com necessidades saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Ah, doutora, eu me alimento muito bem, só como fruta, 10 bananas à tarde. Sento debaixo do pé de jabuticaba, comi só jabuticaba hoje o dia inteiro, né? E aí as pessoas vão muitas, por exemplo, suco. Tomo uns 10 copos de suco de laranja por dia, né? Então a gente precisa ter cuidado para entender que com diabetes ou sem diabetes, aprender a comer bem faz parte. Só que quando o diagnóstico do diabetes vem, também é importante entender que a alimentação, que já era um ponto fundamental para você ter saúde, ele passa a andar pau a pau com o tratamento medicamentoso e a insulina. E aí, outro equívoco muito importante na prática, as pessoas acharem que elas precisam mudar o seu plano alimentar para achar uma glicose boa. Isso aí, talvez, seja o que mais atrapalha as pessoas na prática. É o tal de não vou almoçar porque minha glicose está alta. Não vou comer à tarde porque se eu comer sobe. Não posso comer nada depois das 18 horas porque senão a minha glicemia de jejum acorda alto. Gente, pelo amor de Deus, é para isso que tem remédio. Dieta de passar fome já acabou, tem 100 anos. Primeiro, vocês aprendem o que é importante para o seu corpo. O que seu corpo precisa de combustível, que é comida? Que hora que precisa? Que hora que você gosta de comer? Quais são suas preferências alimentares? Como que eu vou me alimentar com saúde? Quantas calorias eu preciso? Eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo? Do que ponto de vista? Você tem alguma doença que te impede de comer algum alimento? Aí você faz aquele aprendizado. Depois a gente descobre qual é a receita, né? Qual é o remédio que você precisa para te atender. E aí as pessoas acham que ficar sem comer, restringir o carboidrato, né? Fazer uma dieta zero carb, vai ajudar no controle glicêmico em médio e longo prazo. Então eu vou avisar para vocês. Desculpa, vai atrapalhar, porque você está falseando o valor da sua glicose quando você não come. Até um paciente falou comigo uma vez assim, falou assim, doutora, eu não entendo, toda vez que eu venho, a gente troca alguma coisa, nem eu, né? Porque um dia você vem e resolve, você acorda de manhã, vou fazer uma dieta no carb, né? Sem carboidrato. No outro dia, você faz da lua, do sol, sem glúten. E aí, cada hora você chega com resultado para mim. Aí, hoje, você resolveu seguir o plano que tinha na sua gaveta. Ou seja, resumo da ópera. Não tem medicamento que adivinha, né? Infelizmente, nenhum medicamento adivinha ainda, né? Se ele funciona ou se ele não funciona,
para achar a sua glicose. Então, não cometam mais esse equívoco. O acompanhamento nutricional, a sua comida, ela faz parte do seu tratamento. Como que você vai ajustar seu medicamento é um outro ponto. Ah, doutora, mas se eu comer arroz na hora do almoço, minha glicose sobe. Você já parou para pensar que ela ia subir porque seu pâncreas talvez não esteja mais produzindo a quantidade de insulina suficiente? Não adianta, daqui a pouco você vai beber só água e ela vai subir. Tem que viver sem arroz, sem pão, sem fruta, né? O difícil é isso, que às vezes a gente recebe as pessoas com esse diagnóstico e já assim, completamente, com alimentação completamente sem, né? Realmente é de manhã só vive de ovo, depois na hora do almoço é salada e carne, para comer fruta tem aquele medo, tem os dois lados, né? Tem gente que já come bastante e tem gente que acaba restringindo tudo. E realmente, assim, como Janice falou, às vezes se uma, 2 colheres de arroz, 2 colheres de sopa de arroz está aumentando a sua glicemia, não é porque está comendo muito, né? Não é porque você está comendo carboidrato, porque o carboidrato que é ruim. A questão é que realmente o seu corpo não está... O seu tratamento não está adequado. Não está adequado o tratamento, então ajusta o tratamento, né? É o que a gente sempre fala. Hoje em dia, o tratamento ajustando a alimentação correta e não o contrário, né? A gente não tem que ficar correndo atrás de comer pouco para poder manter o tratamento que a gente está usando que não está funcionando. Né? Então, a primeira coisa também, é procurar um nutricionista e alinhar a dieta. Sim, e quando a pessoa consegue manter um padrão por um pouquinho mais de tempo, ela consegue se organizar ali, e o endócrino vai ter esse feedback e ele vai poder fazer um ajuste, talvez a menor, se for o caso, ou se for a maior. Eu acho que é importante ela trazer esse resultado, mas foi bem isso que a Janice falou, se cada dia eu tô num momento, cada dia você vai estar também, então a gente não consegue equilibrar, né? E é muito comum, pelo menos aqui dentro das nossas equipes, né? A gente discutir tudo junto. Vamos fazer o quê? Olha, não é alimentação, tá seguindo bem. Então, ótimo. Então, a gente passa para avaliar outro ponto. Então, vai avaliar se a aplicação, se está tomando a medicação corretamente. Às vezes a gente tem muito essa questão de não ter acesso à medicação oral, à medicação disponível no SUS, e a pessoa não faz uso por uns dias e caiu bem na época da consulta, né? Então, ter um padrão ajuda, né? E aí a gente vai ajustando as outras coisas. Aqui a gente também trabalha bem nesse ritmo também. E aí é muito importante, né, gente, vocês entenderem esse contexto. Primeiro, preciso saber o que eu preciso. Eu preciso entender o efeito que os alimentos têm no meu dia a dia e entender se o meu corpo está dando conta desse recado, se eu tenho diabetes tipo 2, né? Porque se você tem diabetes tipo 1, a gente vai entender do mesmo jeito, né? E o mesmo jeito. Eu estou aqui, estou numa fase da minha vida, estou seguindo o plano alimentar que foi orientado, que eu escolhi, que eu alinhei com a minha equipe de nutrição, e o tratamento que me trazia um bom controle 6 meses atrás, hoje não está assim. Tá. Por que que não tá? Vamos lá. Esse é um outro ponto. Às vezes as pessoas já levantam e falam assim, foi a comida. Quem disse que foi a comida? Pode ter sido também alguma coisa que você pode alinhar. Não quer dizer que foi. E dentro desse alinhamento entra a contagem de carboidratos e o entendimento do efeito do carboidrato para as pessoas que têm diabetes tipo 2. E aí a gente também tem erros que são, né, crenças que as pessoas têm e que não é mentira, né? Fruta é saudável, gente, ninguém está falando que fruta não é saudável, mas se você come 10 ao mesmo tempo, nem tendo diabetes, nem não tendo diabetes, você não está fazendo, né, a melhor escolha comendo 10 bananas ao mesmo tempo à tarde, né? Assim como se você estivesse comendo 10 pães. Estou errada, meninas? Não, na verdade, esse aprendizado da contagem de carboidratos é tão importante. Outro dia eu tive um paciente que ela parou de jantar para não comer mais arroz, feijão, macarrão, batata. Aí ela estava comendo só salada de frutas, só que ela comia o equivalente a umas 4 frutas. No final das contas, ela estava comendo mais carboidrato do que o que ela comia na hora do jantar dela.
né? Então, assim, como que é importante você entender tudo isso? Não é que a pessoa não pode comer frutas, né? Ela também não pode comer muitas frutas de uma vez, porque é um alimento que realmente tem carboidrato. E é por isso que é tão importante conjugar grupos, né? Conjugar um grupo das proteínas, o grupo dos carboidratos, alimentos ricos em fibras, uma gordura boa, porque realmente quando eu fico só num grupo, eu tô ficando só na fruta, eu fiquei só no carboidrato. Se eu ficar só no ovo e na carne, eu vou ficar só na proteína. Tá faltando alguma coisa para o organismo. E essa mistura é saudável para o corpo, né? Tanto que a gente fala também que diminui o índice glicêmico, né? Quando a gente conjuga uma proteína boa, uma gordura boa, junto com o carboidrato. Então, assim, a gente tem que saber ver a alimentação como um todo, né? Não ficar naquele medo realmente, cortei o arroz e o pão. A gente escuta muito isso, né, Silvia? Cortei tudo, então realmente a pessoa só começa a viver de cafezinho com queijo à tarde. Né? Então aí começa a ter até hipoglicemia muitas vezes, dependendo da medicação e do tratamento que ela Sim. está usando. Né? É um pratinho de frutas, né? Eu peguei agora assim um pratinho de frutas com aveia. Quanto de aveia? Uma xícara de aveia. E é o que a gente falou, a aveia é muito saudável, ajuda a reduzir o colesterol. Ela seria prescrita, às vezes, no plano alimentar, mas não uma xícara, né? Porque se a gente também está visando a perda de peso, né? Porque é muito tudo junto, né? Nesse paciente com diabetes tipo 2. Ele vem com múltiplas coisas que a gente tem que resolver. E para a gente conseguir ajudar, a gente também tem que ter uma certa agilidade ali para poder ver o que vai funcionar melhor, né? E aí a gente se depara com isso. Olha, eu parei de comer tudo e estou comendo só um pratinho com frutas. Eu como um de manhã e um à noite. E é isso, essas grandes quantidades. E o prazer, né, de comer também. Você não sente vontade de comer alguma coisa salgada? Ah, eu sinto, mas eu acho que não é bom, porque eu vou comer arroz e arroz não é bom. Então, mostrar para ele o que tem, o que não tem carboidrato, e que fruta e que aveia tem também, acho que é importante. Acho que parte disso. E aí, como a gente distribuiria no dia a dia? O que faz mais sentido no dia? Você toma café da manhã? Ah, não tomo, não gosto. Hoje em dia a gente não obriga mais e amarra ninguém a comer mais de 3 em 3 horas. Mas a gente tem que entender como aquele corpo funciona e quais são as necessidades. Tá, mas eu acordo, às vezes eu não estou muito bem, eu estou me sentindo fraco. Você faz a sua monitorização de manhã e aí a gente começa a explicar. Ah, eu estou sempre muito alto de manhã. Eu nem faço porque estou sempre alto, então não faço, né? Então, entender essas questões. Olha, e se eu comer tal coisa? Ele começa a ter uma relação de entender como que funciona. Eu tenho uns acompanhamentos e a gente coloca muitas vezes os gráficos, né? Para os pacientes poderem entender. Os gráficos do glicosímetro mesmo. E... Ah, mas eu só como uma tapioca, né? Eu não como mais nada, porque a tapioca, em um determinado momento, ela foi um destaque, né? Ela quebrou o pão francês, quebrou as padarias do Brasil, né? E é, Depende das e aí quantidades. ainda a gente encontra isso, a gente sabe que a gente guarda uma relação aí de carboidratos do pão com da farinha das colheres de tapioca, né? A gente sabe disso. Mas eu só comi isso, né? E eu comi uma, mas quando eu comi o pão francês não subia tanto, então estava muito. Então, a hora que a pessoa visualiza também, ela começa a ter mais entendimento. Então, ela se apropria do conhecimento e começa a entender e se colocar dentro do tratamento. Eu vejo isso como muito importante, né? Ela entender por que a gente também está fazendo aquilo, para que vai servir e o que ela tem que observar enquanto ela não está com a gente ou se ela estiver sozinha, se ela não tiver um apoio de um profissional. O que você tem que observar? Porque muitas vezes, né, no SUS a gente tem uma consulta às vezes de 6 meses, né? Quando consegue. Então tem esse espaço, então você observa isso e dá umas dicas, mas essa questão muito do visual traz essa realidade, ó, no meu corpo funciona assim. Então, eu vou escolher ali alguns horários para poder distribuir os carboidratos. Não é preciso comer só no café ou não posso comer à noite, né? E outra coisa importante, né, gente, no diabetes tipo 2, que é preciso ficar claro. As pessoas que têm diabetes tipo 2, elas podem estar vivendo momentos diferentes, tanto uma da outra, como você na sua vida.
Você pode estar em uma fase onde você está fazendo um acompanhamento nutricional e você ainda tem uma boa reserva de insulina, uma reserva de insulina suficiente, que se você acordar de manhã e falar assim, vou quebrar a padaria e vou comer várias tapiocas, se você tiver reserva, muito provavelmente 2 horas depois sua glicose vai estar boa, você vai estar, né, dando chicotada no seu pâncreas, mas vai ficar boa. Mas talvez se você fizer isso daqui 5 anos, aquela mesma transgressão, aquele mesmo exagero pontual de um dia, pode trazer uma glicose muito elevada, né? É importante Então, entender que é evolutivo, né, Janice? Também o diabetes tipo 2 é uma doença evolutiva. Então, pode ter um momento que não vai funcionar como funcionava antes, né? então não pode pôr a culpa, né, somente Tapioca. naquilo que somente na tapioca. Tem que entender qual é o seu momento. Por isso que eu sempre falo com os pacientes: para de estressar com essa questão de que tudo é comido. Primeiro se pergunta: eu estou me alimentando bem? Eu estou conhecendo as minhas metas de carboidrato, as minhas necessidades nutricionais? Estou. Eu estou fazendo? Estou. Então, vamos lá. Como é que pode uma glicose dessa ser de um plano alimentar que você está seguindo? Ser de uma educação nutricional que você está recebendo? Porque uma ou outra coisa, né, que você vai ali e você erra na troca, ou você come extra mesmo porque você está com vontade, está tudo bem, né? Você sabe que aquilo ali tem uma explicação, mas e todo o resto do seu dia, da sua semana, do seu mês e dos seus anos? Porque às vezes chegam pessoas no consultório há anos assim. Não, tudo que eu como sobe minha glicose. Peraí. Ou sua vida é uma bela festa, né? De casamento, ou tem alguma coisa que talvez não esteja funcionando tão bem e você não conheça. Então, é importante entender isso no diabetes tipo 2. É por isso que está com tanta gente com diabetes tipo 2, com as hemoglobinas glicadas lá nas alturas. Eu vi até que uma pessoa perguntou aqui o que é hemoglobina glicada. É a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias. Ainda é um exame importante no controle do diabetes, principalmente de quem tem diabetes tipo 2 e não usa, né, monitorização contínua, nem mede glicose em casa. Então, olhe com outro olho a sua alimentação. Se você não recebeu orientação nutricional, vá atrás da sua orientação nutricional. Se você não tem nenhum um parâmetro de como substituir os alimentos, você precisa aprender o básico. Porque a contagem de carboidratos para quem tem diabetes tipo 2 e não usa insulina, a gente só tem uma opção, né, meninas? Para quem tem diabetes tipo 2 e não usa insulina, a gente só tem um método básico ou de substituição, é aprender a fazer trocas inteligentes. Para quem usa insulina nas refeições, né, para usar melhor ali aquele alimento, ainda assim você tem mais uma opção. Você pode utilizar de 2 métodos, depende daquilo que você quer, que você dá conta, né? A Débora até já falou dos métodos, né, gente? O método de substituição ou o método básico, o método avançado ou o método de gramas. O que não quer dizer que você é obrigado, só porque você usa insulina, a fazer várias contas no seu dia. Não é assim que funciona. Tá cheio de paciente com diabetes tipo 1 que aprende os 2 métodos e faz a sua escolha. É esse que eu quero hoje. É esse que eu quero amanhã. É esse que eu quero, né, no futuro. Foi esse que eu usei no passado. Mas para quem tem... Deixa eu fazer uma pergunta para endócrino agora. Que a gente faz aquele método de substituição para quem não usa insulina, né? Para quem usa medicação, ou para quem não usa nada, só faz dieta e exercício, né? Para controle do diabetes. Para quem usa medicação, por exemplo, porque na hora que a gente faz o método gramas, né, gente? Pessoal que não sabe ainda, o método gramas que a gente conta grama a grama os alimentos que a gente come, né? Então vamos supor que eu vou extrapolar, eu não tomo insulina, mas eu tomo medicação. E aí eu vou extrapolar na dieta hoje. Eu tenho uma meta de carboidrato que eu respeito a maioria dos dias. Aí hoje eu tenho uma festa. Fui lá e comi bastante. Comi bem mais carboidrato do que eu estou acostumada.
eu tenho diabetes, vamos supor, né? Exemplo, eu tenho tipo 1, né? Quando eu falo eu tenho diabetes, o pessoal vai começar a achar que é outro tipo de diabetes que eu tenho. Não, tem tipo 1 mesmo, mas vamos supor que eu tenho tipo 2. Então, assim, eu comi bastante e resolvi tomar 2 remédios na hora do jantar, que foi na hora do jantar que eu comi mais. Vai adiantar igual a gente ajusta a insulina, no caso do tipo 1? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que os medicamentos são prescritos, gente. Quando a gente prescreve um medicamento oral para diabetes, a gente já prescreve da dose média para a máxima, porque essa é a forma que os estudos são feitos, né? Quando a gente prescreve uma dose mínima, é só na condição de medicamentos que tem muito efeito colateral. Então, se você já está da dose média para a máxima, ou seja, se você não, vamos raciocinar, se o tratamento não está progredindo para mais medicamentos ou para mais insulina, é porque aquele medicamento está dando conta do recado, né? Ou seja, você tem a produção de insulina do seu próprio pâncreas e hoje a gente tem várias classes de medicamentos. O que eu quero dizer com isso? Que se sua dose está ajustada, não é uma transgressão alimentar que vai levar você para o descontrole. Por quê? Porque o seu pâncreas entende, o seu corpo entende aquele aumento de glicose e ele trabalha com o medicamento que já está ali, nas suas diferentes classes, né? A gente tem classe que estimula a produção de insulina pelo pâncreas, a gente tem classe que manda glicose embora pela urina, a gente tem classe que estimula, inibe o glucagon a liberar mais glicose no sangue. Então, a gente tem classes diferentes. Então, não faz sentido você comer um pedaço de pizza, 2 a mais, e usar uma dose de medicamento a mais, se você já está na dose média a máxima, né? Porque você está usando uma dose que talvez você vai extrapolar a dose máxima, você pode ter um efeito colateral maior, inclusive esse efeito colateral maior pode ser uma hipoglicemia importante, dependendo do medicamento que você toma. Então, medicamento oral, a gente não ajusta assim. Insulina, a gente ajusta sim. Por quê? Porque a gente está dando para a pessoa aquilo que a gente sabe que o pâncreas dela não consegue liberar mais naturalmente. É diferente, né? É diferente. Medicamento oral, não, né? Então, se você não está conseguindo controlar, então acho que essa é uma mensagem importante da contagem de carboidratos e dessa live. Se você não está conseguindo controlar as suas glicemias, a sua hemoglobina glicada, o seu pós-prandial, porque você comeu meia colher de arroz a mais numa refeição, é hora de você parar e se perguntar: será que meu corpo está dando conta de responder às mínimas alterações? Porque se não der conta para meia colher de arroz, não vai dar conta para uma banana, nem para 2, nem para um pedaço de pizza, nem para outras coisas, né? A gente precisa entender isso. Agora, isso não quer dizer que por não estar dando conta, você vai fazer dieta de fome. Isto é que é a lição principal. A gente come o que o corpo da gente precisa para viver. Depois, a gente ajusta. Agora, se eu estou comendo um pão e vou trocar por um equivalente, né, por uma quantidade semelhante ou parecida de carboidratos, a gente está falando de contagem de carboidratos, substituir isto por isto que é parecido. E aí eu vou pedir para as meninas explicarem para vocês por que isso faz sentido, né, gente? Por que trocar um tipo de alimento por qualquer outro tipo de alimento dentro do contexto da saúde, né? Então, ponto A, ninguém aqui está falando que ter flexibilidade alimentar é para vocês saírem aqui da live e falar: a partir de hoje eu vou jantar só pizza, comer só coxinha, empada, porque elas falaram lá na live que a tal da contagem de carboidrato é o que vale a pena, né? Não é isso, a gente não falou isso em nenhum momento. Tudo é baseado em ter saúde. Mas entender que a quantidade de carboidrato, ela é
muito importante o entendimento para as trocas, tira um pouquinho da cabeça das pessoas a ideia de ter que restringir alimento. E é uma das formas de fazer contagem. Então, eu vou pedir para as meninas explicarem para vocês o porquê que contagem de carboidrato por substituição faz sentido. Acho que faz super sentido, né, Débora? A gente podia até trazer algumas ideias aqui para colocar para o pessoal, né, de como fazer essas substituições fora do mesmo grupo. A gente já falou, né, das substituições entre os grupos, né? Você mesmo mencionou, a gente falou da opção do pão e da tapioca, mas, por exemplo, eu não quero comer pão hoje, né? Eu costumo comer 2 fatias de pão de forma, né? E aí, o que eu posso comer de outro grupo? Né? Não tenho pão de forma na minha casa hoje, né? Porque pode acontecer, na minha casa acontece. Nossa, na minha acontece Muito. quase todo. É aquele negócio, né? Quando você tem uma dieta, está lá, por exemplo, uma porção de fruta na colação. Aí chega alguém lá, de repente, com um pãozinho de queijo quentinho da padaria. Quantos pãezinhos de queijo que equivale a uma fruta em carboidrato? É isso que vai te dar liberdade, né? Aquele pãozinho de Exatamente. queijo tradicional tem mais ou menos 8 gramas de carboidrato cada 20 gramas, né? Porque a gente tem que ter noção até de peso. Quando faz contagem de carboidrato, a gente tem um treinamento, né, gente? Por isso também que tem um curso para isso. Tem uma nutricionista para te treinar quando você procura um nutricionista. Então, assim, realmente, assim, quando você pega 20 gramas de um pão de queijo ou 10 gramas de um pão de queijo, que é um coquetel pequenininho, tem 4 coquetel. E o tradicional tem 8 gramas mais ou menos, é o dobro. Então, se eu quiser trocar uma fruta que a nutricionista colocou que tem 15 gramas de carboidrato, eu não vou comer minha fruta, vou comer 2 pãezinhos de queijo tradicional com cafezinho sem açúcar. Feliz, alegre, contente, porque eu consegui fazer, né, o meu convívio social com quem estava ali na minha família ou no meu trabalho, né? Alguém estava lá num lanchinho, ficou todo mundo, tinha uma merendinha, mas alguém comprou, por exemplo, um pão de queijo para todo mundo. Aí você vira e fala assim, não posso, tenho diabetes tipo 2, eu tenho que comer minha fruta. Né, gente? Não precisa ser tão engessado assim. Igual a Silvia falou da aveia, eu lembrei de uma paciente minha também que comia à noite antes de dormir um mingauzinho de aveia, mas com 5 colheres de aveia. 3 colheres de aveia, gente, equivale a um pão em carboidrato. Então, essas noções nos dão muita ideia, muita ajuda, né, para a gente fazer um plano alimentar adequado. Quando eu sei que eu tenho que comer no máximo um pãozinho, ou não, eu quero comer o meio pãozinho que eu quero emagrecer. Então, não posso passar de 2 colheres de aveia. Né? Então, isso tudo eu tenho que ter noção de trocas. E a substituição não parece que ela parece engessada, né? Porque quando a gente pensa no método gramas, que você pode comer a mais e ajustar mais doses de insulina, você pode comer o tanto que você quer, mas não, todo mundo tem que ter meta, gente. Até a pessoa que está fazendo método gramas. Todo mundo tem que ter meta, né? É igual o bolo, né? É igual o tal do bolo. Ah, doutora, eu gosto do bolo. Então, eu já vi que eu não posso comer o bolo. Porque na hora que eu troco o pão pelo bolo, eu falei, mas é pelo quê que você troca? Qual que é a quantidade de bolo? Ah, é uma tora, igual a gente fala em Minas. Daí eu falei, eu já até imagino que você comprou isso aí, meu filho. Vai lá e compra a padaria logo. Porque essa tora que você tá comendo aí, são vários pães. Aquelas Às vezes o povo fatias pega, ó. Bem grossas, né? Eu ia Fatia falar do bolo, desse porque aqui é tamanho. uma febre, né? Aqui em São Paulo é uma febre de casa de bolo, né? E é a pergunta mais comum que a gente tem, assim, mas eu posso comer bolo? Aqueles bolos caseiros, né? Ah, eu não vou poder porque tem açúcar. Não faz agora sem algumas franquias estão sem os ingredientes para fazer diet. Eu só observando, né? O que que tem? Só Uma coisa a ver olhando. com a outra. Eu só olhando, né? Antes de intervir. E a gente tem 2 casas de bolo perto do ambulatório. E aí eu fico pensando, não, vamos lá. Então, já trazer qual é a quantidade que equivale desse bolo, que é gostoso, muitas vezes é um bolo que faz parte, né, daquele momento, sei lá, um bolo de fubá,
né, que traz alguma história e tal, quanto que é, né? Então, se é um bolo redondo, quanto que vai equivaler, né, a um pão? Então, eu costumo mostrar ali, claro que tem diferença dos dedos, então não é uma tora, igual a Janice colocou, mas dois dedos ali que a gente usa para cortar ele, se ele for um bolo de furo no meio, né? Um quadrado também, que não seja muito grande. A gente também tem que ter uma noção, porque se eu tô afim de comer bolo, eu vou comer, né? Mas se eu tô afim de substituir, eu tenho que fazer a substituição da forma certa, Exato, para porque eu ter o senão vira resultado dois esperado. pães. Senão vira dois Senão, pães, três dois pães ao pães, mesmo bolo tempo. não pode, bolo vai subir. Por quê? Porque É, sempre tá acima. Então você acaba tendo o preconceito do bolo, coitado, o preconceito porque do ele pão vai de subir, queijo, que né? não pode. Se comer três pães Exatamente. ao mesmo tempo, né? Se o equivalente do bolo forem três pães, né? Ou um pacote de pão de queijo, vai subir. Em qualquer bom cristão, essa glicose sobe. E outra dica importante também, né, gente? Aprender a conhecer os carboidratos para você ver que hora que você pode fazer uma substituição por uma coisa que talvez não te dê uma saciedade, né? Porque, um pãozinho, você come um pãozinho francês ali, a maioria das pessoas vai ficar bem, mas será que uma fatia do bolo naquele horário que você tem mais fome é uma troca que você vai dar conta? Né? Às vezes você não dá, às vezes você quer outro pedaço. Então, será que naquela hora não é melhor você comer o pão e no outro horário você comer a fatia de bolo? Agora, você só vai conseguir fazer isso se você entender o carboidrato da troca, né? Então, o que a gente quer mostrar para vocês com esses conceitos todos de substituição, que o importante é ter o conhecimento dos alimentos, dos nutrientes, da contagem. A outra está falando aqui, ó, Geniane, pão me dá mais é fome. Eu já vi isso é importante a gente também comentar que a gente está falando tanto do método de substituição, mas tem pessoas com diabetes tipo 2 que estão em uso de insulina e terapia intensiva, né? E que a gente pode também fazer o método gramas, né? Se você está utilizando as insulinas rápidas para cobrir as refeições, se comer mais ou menos, deve se ajustar a dose da insulina, né? Então é importante fazer esse treinamento geral, porque o diabetes tipo 2, assim, por às vezes ter outras comorbidades, muitas vezes ter hipertensão, colesterol alto ou até excesso de peso, mesmo que não tenha, está sempre preocupado também com o peso, né? Com essa, como a gente falou, né? Diminuir essa inflamação aí do peso também, das gorduras, da caloria. Então, assim, é claro que a gente não vai viver do errado, né? Como você mesmo está falando. A gente não vai viver fazendo coisas erradas, assim, do tipo, comendo sempre a mais, ou extrapolando a dieta o tempo inteiro. Mas se tiver esse momento de comer a mais, vai poder ajustar a dose, no caso de quem está em terapia intensiva. E quando a gente pensa no tipo 2, parece que ele não pode fazer o gramas também, né? A gente está falando muito de substituição, mas pode, dependendo do tratamento, né? Exatamente. E outra, gente, Sim. qualquer pessoa que comer para mais do que seu corpo precisa, do que você está gastando, pode ganhar peso, né? E certamente ganhará peso, né? Pelo menos a maioria. Então é muito importante a gente entender, porque nos últimos anos, a maioria dos trabalhos que estão sendo liberados com pessoas com diabetes tipo 1 está mostrando que as pessoas, esses grupos estão acima do peso. E os pacientes com diabetes tipo 2, historicamente, a gente já sabe da grande relação do peso, né, do sedentarismo, com não só com o diagnóstico, mas com a dificuldade maior no controle. Então, comer para mais do que o seu corpo necessita, ajustando ou não com insulina, não é saudável para ninguém. Porque mesmo se você não tiver diabetes e você fizer isso, o seu pâncreas vai liberar insulina. Né? Porque de um jeito ou de outro, essa insulina ela tem que entrar. Porque a era de não ter a insulina e não controlar a glicose já se foi há 100 anos, né? Então aqui hoje, de um jeito ou de outro, ela tem que aparecer. Porque senão seu corpo não vai aguentar muito tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação do que a gente está falando, né? E abaixo o radicalismo, né? Nem totalmente livre, porque eu não conheço, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, quem é que pode hoje, no mundo de hoje, né?
comer tudo o que quer, na quantidade que quer, na hora que quer. Isso está longe da palavra saúde, né? Então, isso não é para ninguém, independente de diabetes. É a consciência que a gente precisa ter de que a gente precisa buscar a saúde física e mental, né? Então, alimentar bem passa por esse processo. Tem até um psiquiatra amigo meu que ele fala assim, ó, é impressionante esse tal dessa comida, né? Você vira para um lado, fala que comida tudo passa pela comida. A depressão passa pela comida, a ansiedade passa pela comida, tudo passa. Aí você vai ali no outro diagnóstico psiquiátrico, aí você vai no câncer. Não. E aí você vai e tudo que você vira, revira, revira, revira e sempre tá ali. Alimente bem que você terá saúde. Então não tem uma relação né? boa, né, Janice? Uma boa relação com a comida, né? Não, é o comer bem e ser bem relacionado, né? Porque às vezes a gente culpa a comida e eu acho que não é esse caso. Eu acho que a gente tem que trazer bem essa questão da saúde, né? Ela, como você falou, passa por tudo, né? Passa por tudo. Todo mundo encontra. Mas ela não é a culpada, ela é a solução, muitas vezes. Por isso que a gente está falando de como distribuir melhor, né? Aqui os carboidratos nas refeições. E trazendo esse gancho que a Débora falou das pessoas que aplicam, né? Você também, as múltiplas doses, né? E acho que tem muitas pessoas que são elegíveis, sim, para fazer a contagem. Vão se identificar aqui com um método de gramas, porque é um método que quem tem essas habilidades ou precisa desenvolver não é difícil, precisa de um treinamento, sim, precisa de uma orientação do seu médico, do seu nutricionista, precisa fazer esse treinamento aqui, mas que você pode desenvolver as habilidades, são possíveis de adquirir. Então a gente vai manejando no dia a dia e a pessoa se sente mais confortável porque ela está detalhando. Então, para quem é mais detalhista, vai funcionar super bem. Mas eu acho que passa aqui por nós, né, equipe de saúde que está acompanhando ali, ver também o momento. As pessoas têm diferentes momentos. Qual é o momento dela? Olha, acho que ela iria super bem para uma contagem em gramas. Então, ótimo, vamos colocar essa possibilidade. Ela vai ter a flexibilidade, ela vai perceber essas mudanças e ela vai trazer para a gente para poder fazer os novos ajustes. Eu acho que tem que ser como uma troca. Exatamente. Então, pessoal, a mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje é justo o nome da semana, né? Um diabetes com flexibilidade e com escolhas também, né? Que você possa fazer as suas melhores escolhas pela sua saúde. Então, a gente fica muito preocupado quando a gente vê em pleno 2021, né? Como a Gisele falou ontem, mais de 2 décadas depois da gente ter começado no Brasil a jornada da contagem de carboidratos, a gente ainda vê que está longe do nosso mundo ideal, né? Então, o aprendizado, o entendimento que vocês estão aprendendo aqui, aprendendo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com tantas outras pessoas que estão aí, né, no dia a dia, os colegas estudando, a gente precisa levar isso adiante e tentar amadurecer mais aquilo que a gente acredita, porque às vezes a gente fica tão fixado naquilo que acredita que perde a oportunidade de dar um passo adiante, né, na vida da gente, no aprendizado. Né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né, tenham entendido aí sobre a contagem de carboidratos, sobre essa nova possibilidade. Quero agradecer muito, né, a Silvia pela presença, pela honra aí de estar aí com a gente, ajudando o pessoal a ver um outro lado, né, da contagem de carboidratos. Agradecer a Débora, né, que está aqui comigo sempre também. É uma honra poder contribuir. Acho que a gente tem aí um propósito em comum, né, que é auxiliar e disseminar essas informações. Então, contem comigo, né? Eu tenho realmente uma prática mais voltada para o diabetes na gestação e o diabetes tipo 2. Então, é muito bom poder compartilhar com vocês também. Fico muito feliz. Tá bom? Então, Silvia, muito obrigada. Então, vou me despedir de vocês. Sucesso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo, querida. Tchauzinho. Tchau.